E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouco do trabalho que eu faço durante as viagens, que é na parte de agroecologia, com orgânicos, né, a parte de permacultura, agrofloresta. E nesse vídeo específico eu vou estar mostrando como fazer uma horta orgânica e alguns cuidados que a gente deve ter e os benefícios que ela nos traz. Então, gente, para começar, a parte da produção orgânica, a gente tem que entender que todas as plantas elas possuem um ciclo, né? E quando a gente está plantando com orgânicos, a gente tenta respeitar esse ciclo. A gente não tenta produzir mais rápido do que o normal. A gente vai no ciclo dela, que tem as vantagens que a planta vai estar com todos os nutrientes que ela pode oferecer, porque ela respeitou o seu ciclo de crescimento. E uma planta saudável, com mais sabor, ela tem mais sabor, porque ela teve tempo de desenvolver, né? Então, galera, vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de fazer uma horta orgânica. A gente vai usar aqui tronco de madeira para fazer o nível, vou deixar ela no nível. Usar como forragem seca folhas e pastos, né? Que foram roçados para ter a função de deixar a vida na terra. Qual a importância da horta orgânica, principalmente? Não usar agrotóxicos. Eu vou manter a vida que há na terra, com micro-organismos, muitos micro-organismos que há na terra. Por exemplo, as minhocas têm a função de aerar a terra, elas vão fazendo buracos ali no meio e elas vão deixar a terra mais fofa, elas vão estar decompondo o que tem ali, né? E o ar vai estar entrando ali, dando oxigênio para a terra também. E sem falar nos outros micro-organismos que tem. Debaixo desses troncos aqui, vai tendo vida. Tem muita vida debaixo da terra que a gente não conhece, né? Então ela é muito importante manter essa vida que há. Então vamos lá, gente? Esse terreno é um pouquinho inclinado, mas não é tanto. Eu estou numa região bem fria. Aqui em Urubici tem geada e tudo. A gente está no inverno, ó. Aqui a geada já matou muita coisa. Mas tem plantas que resistem à geada, como a couve, a salsinha que está lá no fundo. Então eu vou fazer aqui e mostrando para vocês o passo a passo. Então, o que eu fiz por enquanto? Eu peguei troncos de madeira, tá? Troncos de madeira esses no chão, peguei no mato e vou pegar mais depois. E vou fazer a horta com esses troncos de madeira, para ficar uma horta bonita, bem apresentável e boa de manejar. Então, vamos lá. Tem muitas plantas que resistem à geada e essa é a ideia de poder plantar comida no frio. Pessoal, agora eu vou passar aqui nessa linha aqui, vou fazer a primeira linha, vou passar o motocultivador, que é um arado, é como se fosse uma tobatinha pequena, vocês vão ver que é uma ferramenta que ajuda muito. Eu não gosto muito de revolver a terra, mas como eu tenho que refazer esse canteiro do zero, quase do zero, né? Eu vou revolver a terra para tirar os insos e tudo que tá ali, a palha, e já mistura. E aí eu vou fazer bem bonitinho ali, vocês vão achar o resultado bem bom. Ou também dá para ir com a enxada, né? Com a enxada, um enxadão para revolver a terra para tirar esse inso ali, toda essa matéria. Então vamos lá. Depois de feito o desenho da horta, eu vou dividir ela em duas. Aqui vou fazer um caminho no meio e aí ali vai seguir a outra, tá? Aí eu fiz o desenho dela, cavoquei certinho a hora de começar a pôr os paus, principalmente na parte de baixo, para segurar a terra, né? Então vou fazer isso agora. E tem umas estaquinhas aqui, ó, que eu peguei. As estaquinhas vão aqui para segurar o pau. Eu já terminei de colocar os paus aí, ó. Aí fez essa barreira, que vai ficar uma horta bonita, mais organizada. Aí a de baixo vai vir aqui, né? Vou fazer um caminho aqui e outro caminho lá. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um carrinho de adubo de boi,
de gado, né? E joguei aqui, ó, por cima. E vou passar o motocultivador de novo, tá? Passar o motocultivador de novo e daí vai estar pronto. Aí, pronto não, aí eu tenho que cobrir com palha ainda. A questão do adubo de vaca, tem muita gente que planta orgânicos, trabalha com orgânicos e agroflorestas, todas essas coisas, que não acha legal botar adubo na terra, né? Eu já penso o seguinte, se eu tenho adubo aqui, eu tenho galinhas, eu tenho vacas, o adubo delas está ali, eu tenho que usar, né? Senão vai se perder. Então está dentro da propriedade, então eu tenho que usar essa matéria-prima e para deixar a terra mais rica. Então não tem problema nenhum. A gente está usando tudo que está no sítio, né? Ó, aí eu fiz os cantos aqui, ó, aqui tem salsinha, opa, aqui tem salsinha. E aí eu fiz o canto aqui, eu vou cortar o excesso dos tocos e aí vai estar pronto. Aí eu vou agora passar o motocultivador de novo para mexer um pouco a terra e misturar o adubo e depois jogar palha por cima. A ideia, gente, é que depois que a terra está pronta plantando, não fique passando sempre motocultivador. Quanto menos revolver a terra é melhor. A ideia é que os micro-organismos façam esse trabalho de deixar a terra macia, né? Então eu só estou fazendo agora porque a horta está abandonada. Depois eu vou tirando o índice na mão, vou cuidando, deixando palha, fazer a manutenção que requer, né? Da horta então é cobrir a terra com folhas, ó, matéria seca, né, que ajuda a reter a umidade no solo, a proteger do sol, a proteger dos pingos da chuva que compactam a terra, né, e depois vira tudo isso, vai virando matéria orgânica, vai se incorporando na terra e dando nutrientes. Então é sempre importante manter essa cobertura. Aí também ajuda a segurar os insos, os matinhos, que não vão nascer bem menos com a cobertura. Ó, nessa parte eu ainda não coloquei, estou ajuntando. Vou terminar essa horta primeiro aqui, ó, para depois continuar aquela. Aí vou ter que ir no mato catar mais pedaços de pau para fazer isso. E é legal que esse pau também vai se decompondo, vai trazendo micronutrientes para a terra, né? Aqui, por exemplo, ó, tem bastante folhas, né? Já faz mais de uma semana que eu plantei, já faz 2 semanas, bem coberta, e não está nascendo quase nada de espontâneas. Aqui é o matinho, né? Ó, aqui tem um ou outro, aí fica fácil, a gente vem aqui e já tira, ó. Então ela ajuda a segurar o mato, não cresce o mato, segura a umidade na terra. Ó, se eu abrir aqui, ó, ela vai estar úmida ainda. E faz alguns dias que eu não molho ela, então tá... E ó como ela é fofinha, ó. A terrinha solta e úmida. E se eu cavocar um pouquinho mais, eu vou achar minhoca, eu vou achar... Ó, já achei uma minhoquinha, ó. Enterradinha aí. Vou botar ela de volta, querida, que ela tem a função dela. Então é isso, gente. Essa função de manter sempre a matéria orgânica e vai se decompondo, né? Tira um matinho ou outro que tem e vai deixando, ó. Beterraba aqui, alface ali. Pessoal, agora chegou a hora de plantar as mudas. Ó, a gente pegou as mudas lá na cidade. Aqui a gente tem muda de beterraba, alho poró, couve. Tem muda de couve de repolho roxo e repolho verde. E alface crespa, que é a roxa e a verde. Acho que é só, né? Aí tá eu e o Lucas aqui. Dá um joinha. Ó, já tá pronta aqui com a cobertura. E a gente vai vir plantando as mudas. A gente vai plantar a beterraba junto com a alface, que elas vêm bem juntas, né? E depois a gente vai vir plantando as outras pra cá, nesses canteiros aqui.
Pessoal, a horta tá pronta. Eu fiz em nível. Eu fiz duas em cima, duas aqui embaixo e mais uma aqui. Lá eu ainda não consegui fazer. Mas ó, ela ficou ótima. Nível, botei tudo folhagem. E eu vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a do início. Eu já passei o ciclo aqui, ó. Olha como é que tá a beterraba. Como tá ficando grande. Aqui, ó. Alface. A alface tá crescendo, ó, bonita. Olha como as folhas estão bonitas. Ó, só cuidando da terra. Olha só. Tem uma beterraba ali linda. E aqui embaixo já plantei mais repolho com beterraba e couve. Olha como é que estão as beterrabas aqui. Aí aqui tem rúcula, alho. Então o alho está bem grande aqui. E aqui tem o primeiro repolho que eu plantei, ó. Olha como é que estão. Aí as cascas de ovo eu coloco aqui para evitar que os insetos larguem larva, né? Porque eles vão pensar que tem um predador aqui para comer os ovos. Os ovinhos deles. E aqui eu plantei esses dias, aí já vai vindo outro para a gente poder comer, vender e utilizar.